Nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio, porque ambos já não serão mais o mesmo, nem o mesmo rio e nem o mesmo homem. Resistir à mudança é lutar contra a natureza da vida. E é por isso que esse vídeo é um convite para que você mude tanto a ponto das pessoas terem que te conhecer novamente. Há quem se orgulhe de nunca mudar, de permanecer uma vida inteira o mesmo. Eu, particularmente, escolho o contrário e digo que bom que eu mudei e que bom que eu vou seguir mudando, que eu vou ter essa oportunidade. E eu quero que você enxergue dessa forma também, se você ainda não encara como algo positivo as mudanças. Seguir mudando é acompanhar o fluxo da vida, porque tudo muda e muda muito rápido. A gente tem um exemplo disso, olha quanta coisa mudou e acelerou depois de 2020 para cá. É uma loucura se a gente para pensar o quanto as coisas mudaram, evoluíram. Agora, quando a gente pensa em não mudar, eu entendo quem diz sobre a essência, de você se manter o mesmo na essência. Mas até nisso a gente pode evoluir, a gente pode aprender coisas novas e se melhorar, se lapidar ao longo do caminho, ao longo da nossa jornada. E o fato da gente resistir à mudança faz com que as coisas travem na nossa vida, porque é como a metáfora do rio. As coisas mudam, querendo ou não, o mundo ele está acontecendo. As coisas estão mudando, as pessoas estão mudando, tudo muda muito rápido, a internet está aí para mostrar isso para a gente. E a própria natureza, ela se transforma o tempo inteiro, assim como o rio. O rio, aquela água em que a pessoa entra no rio, ela já não vai ser a mesma, porque ela já passou. Assim como o homem, ele também não será mais o mesmo daquele momento. E às vezes a gente quer segurar a nossa velha versão. Tem gente que se orgulha de ser Gabriela, de eu nasci assim, vou morrer assim, vai ser sempre assim. Acontece que quando a gente tem esse pensamento, a gente não segue o fluxo, como eu disse, não se molda e não deixa a vida mais leve, a gente recebe as mudanças, o novo, com muito mais peso, com muito mais dificuldade, porque a gente não está aberto para essa mudança. A gente se torna mais denso a ponto de não conseguir fluir por esse fluxo de forma mais leve e mais natural. E o problema disso, de quem insiste ser o mesmo, é que você está fadado a repetir os mesmos erros. Você não cresce, você não amadurece, você não se permite ser alguém melhor. Como se você repetisse os mesmos ciclos. É como se você rodasse e precisasse repetir de ano. É como se você tivesse o mundo à sua disposição, conhecimentos, virtudes à sua disposição e você escolhe permanecer o mesmo. Você escolhe não aprender, não evoluir. E mudar, como eu disse, é se permitir ser melhor, é se permitir abrir espaço para o novo, para novos projetos. Você não dá espaço para novas oportunidades, novos relacionamentos, novas pessoas no seu caminho, porque é inevitável. Quando você cresce, quando você evolui, a sua vida também cresce, também evolui. E seria natural que a gente pensasse dessa forma, mas às vezes nos é ensinado e até mesmo exigido que a gente permaneça o mesmo. Inclusive é comum escutar de pessoas: ah, você mudou, você não é mais o mesmo. Você está diferente. E se você já ouviu essa frase, talvez você se sinta mal por isso. Poxa, será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu realmente não sou mais a mesma pessoa? E é interessante você trocar esse olhar e pensar: que bom que eu não sou mais essa pessoa. E geralmente quem diz isso é uma pessoa que não cresceu e não evoluiu, ou ela está te enxergando muito diferente do que ela é.
e ela optou por ser a mesma. É muito estranho quando você encontra pessoas do passado e que se passaram anos e anos e anos e aquelas pessoas aparentam não ter evoluído em nada. E aqui eu não estou falando financeiramente, às vezes no próprio comportamento, na forma da pessoa levar a vida, na forma dela falar, dela agir. Você percebe que essa pessoa não amadureceu, não evoluiu, não aprendeu com os erros. E os erros vêm, as situações acontecem na nossa vida para que a gente possa aprender e não continuar repetindo ciclos, como eu disse. Se existe algo que está repetindo muito na sua vida e é uma coisa que te deixa desconfortável, que você não gosta, é sinal de que você ainda não aprendeu alguma lição que precisa ser aprendida. E também é totalmente natural que você cresça, que você evolua e que às vezes pessoas que fizeram sentido lá atrás já não façam mais sentido hoje. Já não tenha mais essa conexão e tá tudo bem. Só que às vezes a gente também insiste em carregar as mesmas pessoas para os próximos ciclos da nossa vida. E aqui eu não estou dizendo para você só ter amizade com pessoas que estão no mesmo nível que o seu, ou que estejam fazendo a mesma coisa que você. Mas perceba se essas amizades, de acordo com a vivência delas, elas estão dispostas a evoluir. Agora, quando você percebe que não existe nenhum desejo, nenhuma motivação e a essência, a forma que essa pessoa escolheu viver já não bate mais, já não faz mais sentido com quem você é e com quem você deseja continuar se tornando, será que faz sentido manter essa mesma amizade, essa mesma pessoa próxima? Eu tinha uma amiga da época da adolescência, que logo quando eu vim para São Paulo, ela continuava me ligando e tudo, a gente se conversava e tal, a gente se falava e tudo mais, mas ela sempre ligava para poder contar alguma fofoca, alguma novidade. E eu não tinha mais interesse em continuar sabendo, aquilo estava me incomodando a ponto porque aquilo tirava o meu tempo e me enchia com coisas que não me agregavam. Então, às vezes a gente percebe que a gente mudou nesse sentido também, da gente não aguentar mais os mesmos papinhos, as mesmas conversas. E a gente já mudou, só que a gente ainda não tem coragem de desfazer essas amizades, porque a gente quer carregar as mesmas pessoas. Só que cada ciclo novo que a gente entra, nem todo mundo vai acompanhar. E dessa forma que eu falo muitas vezes aqui no canal, parece que a gente não vai ter nenhum amigo, né? Porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, o outro não é perfeito. A gente tá aqui nessa troca, nessa evolução. Agora, tudo depende do que você está disposto e disposta a negociar, a abrir mão, contando que o outro está no processo de evolução dele, você está no seu. Agora, insistir também com pessoas, situações que a gente já não está mais naquela fase, naquele momento, é a gente se atrasar também. É a gente ficar, sabe, um pé dentro e outro fora, uma perna dentro e outra fora, sendo que a gente já trocou a estação, já trocou de canal, já não é mais o mesmo. E para mudar, para ser uma pessoa que se mantém em movimento e que está disposto a mudar conforme os ciclos da vida, é preciso também ter muita coragem. É preciso que você também esteja disposto e disposta a passar pelos desconfortos que a vida pode apresentar, porque, como eu disse, talvez você tenha que mudar amizades, talvez que você tenha que mudar até mesmo de local, talvez onde você sempre morou já não faça mais sentido continuar morando, talvez o emprego que você tenha ou a forma que você faz algo já não faça mais sentido. E quando a gente acredita e
pega pra gente essa identidade imutável, que a gente não pode se transformar, a gente cai nessa armadilha de ser o mesmo uma vida inteira e inclusive de continuar com os mesmos defeitos, com as mesmas dificuldades, acreditando que a gente não pode ser diferente, que a gente não pode evoluir, que a gente não pode, de repente, fazer algo novo. Eu mesma fui uma pessoa assim, uma pessoa tímida, uma pessoa mais retraída. E se eu fosse pensar dessa forma, eu não estaria falando hoje aqui no vídeo. Eu não teria trabalhado na TV como eu trabalhei, porque eu teria acreditado, comprado essa ideia de que eu não dou conta, que eu tenho que fazer algo que não tenha a ver com nenhum tipo de exposição. Da mesma forma, se você vem de uma situação difícil, uma situação que às vezes para você não teria chance de você de repente ter uma situação financeira melhor, por exemplo. E se você acredita que é impossível mudar, você assume isso como sendo a sua identidade, você sequer tenta algo novo porque você não se enxerga capaz. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pega pra gente e aceita como verdade, aceita como imutável, como eu disse. É se permitir mudar de opinião, é se permitir mudar de comportamento, é se permitir ser uma pessoa melhor nesse processo. Que por mais que você mude, existem pessoas que não vão querer te conhecer novamente, porque elas preferem ficar com a sua antiga versão. Elas preferem se apegar a quem você foi um dia e quem elas criaram na cabeça dela, o molde. Elas preferem essa velha versão do que a sua nova versão. Ou porque elas não aceitam quem você se tornou, ou porque elas não mudam e, consequentemente, o conceito que elas têm das pessoas, do outro e de você será o mesmo, porque é isso e pronto. Ou porque ela quer jogar na sua cara quem você foi um dia. E esse é um ponto que você precisa tomar muito cuidado. Cuidado com quem joga na sua cara a sua pior versão que você foi lá atrás, a sua pior versão que você foi um dia. Você não precisa ser lembrado da sua pior versão. Se hoje você já é uma nova versão lapidada e pretende continuar se lapidando, não deixe que os outros te relembrem de quem você já foi um dia e quem você não deseja voltar a se tornar. Existem pessoas que abandonaram vícios, abandonaram comportamentos e mesmo assim, outros insistem em relembrar o passado, o seu velho eu, podemos dizer assim. E a gente não pode se esquecer que existem pessoas que também mudam para pior. A gente está falando aqui de evolução, de ser a sua melhor versão, mas existem pessoas que, por mais que você pense que ela não mudou, às vezes ela mudou para pior. Então a gente precisa ter muito cuidado também nesse ciclo, porque, como eu disse, a vida ela é dinâmica, a vida ela tá fluindo. E se a gente ficar parado, a gente vai ser arrastado de qualquer jeito. O que eu quero dizer com isso? Se você resiste à mudança, você será arrastado por essa mudança. E talvez de uma forma que você não controle. Então você precisa decidir qual mudança você deseja criar para sua vida, construir para sua vida, porque as coisas vão mudar de qualquer jeito. A gente conseguiu impedir o avanço da tecnologia, da internet, a IA. A gente tem condições de impedir certos avanços, certas mudanças, mas a gente tem como se adaptar para isso, a gente tem como fluir nesse rio, para que a gente passe cada estação da melhor forma, para que a gente consiga aprender e evoluir em cada fase, em cada estação da nossa vida. Então perceba se você não tem travado as mudanças da sua vida. Será que a vida não está te mostrando que você precisa mudar em vários aspectos e você está resistindo? Você está se fechando nas suas verdades,
e naquilo que você acreditou e acreditava até agora e não está dando espaço para o novo, para evoluir. Quando a gente resiste à mudança, a gente atrasa a nossa vida. Durante muito tempo, eu resisti a algumas mudanças na minha vida. Eu já tinha sinais, eu já tinha movimentos de que eu precisava dar um rumo diferente para minha carreira, e eu estava totalmente resistente. Por medo, por acreditar que não tinha capacidade suficiente, por estar apegada a um padrão. Eu estava resistindo. Se você sente que a mudança está te chamando em alguma área, não resista mais. Abrace a mudança e siga esse fluxo da vida. Perceba em quais áreas você precisa realmente mudar. Às vezes até mesmo a nossa aparência, às vezes a gente passa por mudanças na nossa vida que a nossa aparência da forma que era já não faz mais sentido para o agora. O estilo de roupa, a forma que a gente fala, a forma como a gente se comporta. Existem fases, existem ciclos. É impressionante como mudanças físicas também alteram o rumo da nossa vida. Quando a gente muda também de ambiente, de lugar, de casa, de cidade, de estado, isso também amplia a nossa mente de uma forma impressionante. E às vezes a gente não valoriza o tanto que pequenas ou grandes mudanças fazem a diferença na nossa vida. Às vezes a gente pensa só na questão do comportamento, do que a gente pode fazer para mudar. Mas como eu disse, o ambiente, às vezes uma mudança de emprego, às vezes uma mudança de cidade, uma mudança de escola, de faculdade, tudo isso influencia, tudo isso remodela a sua mente de uma forma que você passa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Por exemplo, a minha mudança de Belo Horizonte para São Paulo abriu a minha mente de uma forma extraordinária. Primeiro, pela idade que eu tinha na época, eu era mais jovem, então eu não tinha tanta vivência assim. E também o quanto me mostrou que existia um mundo diferente daquele que eu conhecia. É muito comum ter japonesas aqui em São Paulo. Tem uma comunidade muito grande. Em Belo Horizonte, eu não lembro, não sei hoje como está, mas na época eu não lembro de ver japonesas. Então já tive acesso a uma cultura diferente da que eu tinha. Então quando você tem acesso a lugares, a pessoas, tudo isso faz com que amplie o seu horizonte para que você perceba outras formas de se viver. Também trabalhando na TV, eu comecei a reparar mais nas pessoas, nas outras meninas que trabalhavam lá, como se vestiam, o que elas usavam. Eu comecei já a ampliar o meu olhar também do que eu usava, do que eu vestia, se fazia sentido, se não fazia. Então a gente aprende muito, sabe? Então a gente precisa estar aberto para isso, para olhar o mundo, perceber e ir pegando o que faz sentido para a gente mudar. O que faz sentido agregar para a nossa vida. E isso vale para quando a gente também escuta opiniões diferentes das nossas. Muitas vezes a gente fica fechado nas opiniões que só validam o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar. Então eu também gosto de ouvir pessoas com pontos de vista diferentes para que eu possa entender por que aquela pessoa pensa daquele jeito, por que ela está dizendo aquilo, quais são os argumentos. Isso também faz com que a gente esteja mais aberto a mudanças, abertos a se desenvolver. Então, se permita mudar, se permita conhecer a sua próxima versão. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta a palavra Rio, que eu vou saber que você chegou até o final. Já deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante para você. Não se esqueça de se inscrever no canal também, se você ainda não é inscrito. Rumo a 100k, eu conto com a sua ajuda para isso.